O 40º andar da Torre Pátio Malzone, no coração da Faria Lima, em São Paulo, exalava poder a cada superfície de vidro e aço. Era uma daquelas manhãs de janeiro em que a neblina envolvia a cidade, transformando os arranha-céus em fantasmas de concreto que surgiam e desapareciam na bruma. Aline Mendes empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor com a precisão mecânica de quem havia aprendido a ser invisível. Aos 32 anos, Aline possuía algo que ninguém na empresa sabia. Era licenciada em Filologia Árabe pela USP e tinha um doutorado em Literatura Pré-Islâmica pela Unicamp. Todo o conhecimento era inútil em uma São Paulo que não oferecia vagas acadêmicas por mérito. 3 anos antes, ela estava no Cairo fazendo um pós-doutorado. Agora, limpava escritórios por um salário mínimo, enviando currículos que ninguém abria. A sala de reuniões oval deveria estar vazia às 7 horas da manhã. O horário de Aline era propositalmente cedo para evitar incomodar os poderosos. Mas naquela manhã, a situação era diferente. Através das paredes de vidro, Aline viu toda uma delegação já sentada ao redor da mesa de mogno, que valia mais do que ela ganharia em uma década. De um lado, o time brasileiro da Viana Holding, liderado por Gustavo Viana, o CEO que havia herdado a empresa do pai e quase a levara à falência com investimentos desastrosos. Ao seu lado, sua filha Tatiana, diretora financeira mais por nepotismo do que por competência. Do outro lado, a delegação saudita, liderada pelo Sheikh Tariq Al Saud. Aline o reconheceu imediatamente, não pelas fotos financeiras, mas por um artigo acadêmico que lera anos antes. O Sheikh Tariq não era apenas um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Era também um renomado estudioso de poesia árabe clássica, mecenas de universidades e colecionador de manuscritos antigos. Seu doutorado em Oxford era real, não comprado. Aline deveria ter se retirado. O protocolo era claro. Durante reuniões importantes, o pessoal de serviço deveria desaparecer. Mas algo a reteve. Talvez fosse a voz da tradutora oficial, uma mulher loira que massacrava o árabe com um sotaque de 3ª categoria, que faria sangrar os ouvidos de qualquer erudito. Ou talvez fosse a forma como o sheik apertava a mandíbula a cada tradução, um sinal evidente de que algo não ia bem. Aline pegou seu limpa-vidros e começou a limpar os cristais externos da sala. Sua presença era tão comum que ninguém a notava. A invisibilidade social do uniforme de serviço era o superpoder involuntário de quem limpava os palácios do poder. A negociação tratava de um investimento de 3 bilhões de reais. Os sauditas comprariam 60% da Viana Holding, salvando-a da falência e mantendo os 5.000 empregos no Brasil. Era o último dia de negociações. Tudo parecia encaminhado para a conclusão quando o desastre aconteceu. Gustavo Viana, em uma tentativa desajeitada de ser cordial, preparou um discurso em português. Ele falava sobre a honra de trabalhar com o sheik, a confiança mútua e os valores compartilhados. A tradutora começou a traduzir com a excessiva autoconfiança de quem aprendera a língua em um curso rápido. Aline sentiu o erro como uma punhalada fria. A tradutora, ao tentar traduzir "Sua Excelência traz honra à sua família", acabou dizendo algo que, no árabe coloquial da região, soou como "Sua mãe é uma cadela que traz vergonha aos seus ancestrais". Um erro primário de falso cognato árabe, onde a pronúncia de uma única vogal transforma um elogio em um insulto mortal. O rosto do Sheikh Tariq Al Saud se transformou instantaneamente em uma máscara de fúria controlada. Ele se levantou lentamente, seu séquito se movendo com ele. Na cultura árabe, o insulto à mãe é imperdoável. Não havia contrato ou milhões que pudessem lavar a ofensa. Os brasileiros não entenderam nada. Gustavo Viana continuava sorrindo, ignorante de que acabara de destruir sua empresa. A tradutora, percebendo o erro, balbuciou desculpas em um árabe ainda pior, só piorando a situação. O sheik se dirigiu à porta. 3 bilhões, 5.000 empregos, o futuro da empresa centenária. Tudo evaporava por um erro de tradução. Foi então que Aline fez a coisa mais estúpida e corajosa de sua vida. Ela deixou o limpa-vidros cair, abriu a porta de vidro da sala de reuniões e falou. Não em português, não em inglês.
Falou em árabe clássico perfeito, com a pronúncia impecável do Nejd, a região do Sheik. E não citou uma frase qualquer. Ela citou um verso de Imru al-Qais, o maior poeta pré-islâmico, um verso que falava sobre como os erros dos tolos não devem obscurecer as nobres intenções dos sábios. O silêncio que se seguiu foi denso como piche. O Sheik Abdullah se deteve com a mão na maçaneta da porta. Virou-se lentamente, seus olhos buscando a fonte daquela voz impossível. Seu olhar pousou em Aline, uniforme de limpeza, balde na mão, mas com olhos que brilhavam com a inteligência de quem passou anos debruçada sobre manuscritos medievais. O Sheik fez algo que ninguém jamais tinha visto. Ele sorriu. Um sorriso genuíno. Voltou para a mesa, mas em vez de se sentar, caminhou até Aline. Falou com ela em árabe clássico, citando o verso seguinte do mesmo poema. Aline respondeu, completando a quadra, e acrescentou um comentário sobre a interpretação de Ibn Qutaybah daquele verso. Um detalhe que só um verdadeiro erudito conheceria. Os olhos do Sheik se iluminaram como os de uma criança que encontra um tesouro. A sala de reuniões da Faria Lima havia se transformado em um teatro do absurdo. O Sheik Tariq Abdullah Al Saud ignorou completamente a delegação brasileira, que observava a cena em total confusão. Ele se dirigiu a Aline em árabe clássico, lançando uma questão que era claramente uma prova. Qual era a origem da rima qasida e como ela diferia entre as escolas de Kufa e Basra? Era uma pergunta de nível doutoral. Aline respondeu não apenas corretamente, mas citou um manuscrito raro conservado na biblioteca do Escorial, um que ela própria havia estudado durante sua pesquisa de doutorado. Ela acrescentou uma observação pessoal sobre a influência persa na métrica, algo sobre o qual havia escrito um artigo nunca publicado. O Sheik Tariq tirou os óculos e a encarou. Não via mais o uniforme de limpeza, mas a mente por trás dele. Ele perguntou ainda em árabe, por que uma erudita de tal calibre estava limpando escritórios na Faria Lima? A resposta de Aline foi simples e brutal em sua honestidade. O Brasil não tinha lugar para quem estudava coisas inúteis, como a poesia árabe medieval. As universidades só contratavam por conexões, não por competência, e eu precisava pagar o aluguel. Prefiro limpar com dignidade a implorar por um cargo que nunca viria. O Sheik Tariq se virou para Gustavo Viana, passando a falar em inglês com um sotaque oxoniense impecável. Sua voz era calma, mas cortante como uma cimitarra. Ele explicou o insulto involuntário e como o erro de tradução quase destruiu o acordo de 3 bilhões de reais. Em seguida, apontou para Aline e disse algo que gelou o sangue de todos. Esta mulher, que vocês ignoram e que limpa seus escritórios enquanto dormem, sabe mais árabe do que qualquer perito que vocês contrataram. Ela é uma excelência desperdiçada, um diamante usado como pedregulho. O Sheik Tariq fez o inesperado. Exigiu que Aline traduzisse o resto da reunião. Não como favor, mas como consultora oficial. Gustavo Viana, o CEO, tentou objetar. Mas como pode uma faxineira participar de negociações de 3 bilhões? O Sheik foi lapidar. Ou ela traduz, ou eu me retiro com meus 3 bilhões ex. Aline tirou as luvas de borracha, as deixou cair no carrinho e sentou-se à mesa. Durante as 4 horas seguintes, ela traduziu não apenas as palavras, mas os matizes culturais, os subtextos e as implicações. Ela alertou os brasileiros quando estavam prestes a cometer erros culturais. Ela sugeriu aos sauditas formas de formular pedidos aceitáveis na cultura de negócios brasileira. Mas foi quando o Sheik mencionou um projeto paralelo, a criação de um centro de estudos árabe-brasileiros em São Paulo, que Aline brilhou de verdade. Ela sugeriu conexões com manuscritos raros, propôs colaborações com acadêmicos que conhecia e delineou um programa que faria da cidade uma ponte cultural entre a América Latina e o mundo árabe. O Sheik a escutava maravilhado. Não era apenas sua competência, era a paixão com que ela falava, a forma como seus olhos se iluminavam ao descrever um manuscrito do século XI. Era a mesma paixão que ele sentira em Oxford antes que os negócios familiares o transformassem em uma máquina de fazer dinheiro. Ao final do dia, o acordo estava salvo. Melhor ainda, além do investimento na Viana Holding,
Os sauditas financiariam o centro de estudos com mais 50 milhões de reais, mas o Sheikh Tariq não havia terminado. Ele se dirigiu diretamente a Aline com uma oferta que deixou todos sem fôlego. A oferta era única: dirigir o novo Instituto de Diálogo Brasil-Árabe com um salário de professora catedrática, mais um cargo de consultora cultural para suas empresas na Europa. 100 mil reais por ano para fazer o que amava, em vez de um salário mínimo para limpar banheiros. Aline hesitou. Viu os olhares de inveja e choque dos brasileiros. A mulher invisível havia se tornado, de repente, indispensável. O sheik notou a hesitação. Com delicadeza, sugeriu uma pausa para o almoço. Em vez de ir ao restaurante chique reservado para a delegação, ele pediu a Aline que o levasse ao Brasil Real, o que os CEOs nunca viam de suas torres. O Sheikh Tariq Al Saud, ainda em sua taube tradicional, e Aline, ainda em seu uniforme de limpeza, encontraram-se no bar da Dona Nina, na Vila Madalena, um local famoso por sua feijoada e cerveja gelada. O sheik, acostumado a banquetes de Michelin, provou o aipim frito com genuína curiosidade. Sentados na modesta mesa de plástico, eles não falaram de negócios, mas de poesia. Discutiram a beleza da caligrafia árabe, a influência andaluza e como o Ocidente havia esquecido que seu renascimento nasceu, em parte, das traduções do árabe. Foi ali, entre o primeiro e o segundo prato, que o sheik se abriu. Ele também havia sido forçado a escolher o dever familiar, os negócios, sobre a paixão, o estudo, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo, mas perdendo algo precioso no processo. Em Aline, ele via a possibilidade de resgatar aquela parte perdida de si mesmo. Aline, por sua vez, sentiu que podia confiar nele. Ele a via como uma igual, uma erudita, e não como um degrau social. Eu aceito a sua proposta, disse Aline finalmente, mas tenho condições. O Sheikh Tariq a olhou com interesse. Aline, lembrando-se de sua luta e das filas de currículos rejeitados, impôs suas regras. O Instituto de Diálogo Brasil-Árabe deveria ser acessível a todos, não apenas às elites. A contratação de jovens estudiosos seria estritamente baseada no mérito, e não em conexões ou sobrenomes. O Instituto deveria incluir um robusto programa de bolsas para estudantes de periferia, aqueles que, como ela, tinham o talento, mas não as oportunidades. O Sheikh Tariq não apenas aceitou, como dobrou o orçamento para as bolsas. O talento deve ser nutrido, doutora Mendes, disse ele, não desperdiçado. A colaboração entre eles se tornou lendária. Ele fornecia os fundos e os contatos de alto nível. Ela, a competência e a visão acadêmica. Enquanto isso, na Viana Holding, a inveja crescia. Gustavo Viana tentava desesperadamente capitalizar o sucesso de Aline, apresentando-a como um exemplo de meritocracia empresarial, em entrevistas, convenientemente esquecendo que a havia ignorado por 3 anos. Mas Aline já não era invisível. Quando ele tentou levar o crédito pelo centro de estudos durante uma coletiva de imprensa, ela o corrigiu publicamente, em árabe, português e inglês, com uma graça que escondia uma navalha afiada. O respeito mútuo entre Aline e o sheik se transformava lentamente em algo mais profundo. Nas longas tardes discutindo programas e projetos, entre um verso de Al-Mutanabi e uma citação de Machado de Assis, crescia um sentimento não expresso. A paixão pela cultura era a linguagem que unia o sheik do deserto e a faxineira da Faria Lima. Um ano após aquele encontro fatídico na Faria Lima, o Instituto de Diálogo Brasil-Árabe era uma realidade florescente. Ocupava 3 andares de um palácio histórico, com uma biblioteca que já rivalizava com algumas das melhores coleções da América Latina em manuscritos árabes. Aline, agora professora doutora Mendes, dirigia uma equipe de 20 pesquisadores de 10 países diferentes. A noite da inauguração oficial, com ministros brasileiros e embaixadores sauditas presentes, estava repleta de pompa. Foi nesse palco que aconteceu o impensável. O Sheikh Tariq tomou a palavra, não para o discurso oficial preparado por sua equipe, mas para algo pessoal.
Ele falou de como um erro de tradução havia quase destruído um acordo de 3 bilhões de reais, mas havia criado, em troca, algo infinitamente mais valioso. Ele contou sobre a mulher que limpava vidros, mas guardava tesouros de conhecimento, e que o Brasil havia ignorado, mas que havia salvo 5.000 empregos com sua competência. E então, ele fez algo que deixou todos em choque. Citou um poema de amor de Ibn Zaidun, o poeta andaluz do século XI, em árabe perfeito. Em seguida, olhando diretamente para Aline, ele o traduziu para o português. Era uma declaração velada, mas clara para quem conhecia a poesia clássica árabe. Um amor improvável entre dois mundos diferentes. Aline corou, mas não desviou o olhar. Ela respondeu citando Walada bint al-Mustakfi, a princesa poetisa, amante de Ibn Zaidun, primeiro em árabe e depois em português. A sala, cheia de acadêmicos e diplomatas que captavam o subtexto, continha a respiração. Dois mundos. Ele um príncipe dos negócios, ela uma filha da periferia. Se falavam através de versos de 1000 anos atrás. Gustavo Viana, o CEO, ignorante das sutilezas culturais, tentou interromper, perguntando sobre as próximas rodadas de investimento. O sheik o encarou com o mesmo olhar que havia aterrorizado conselhos de administração e disse: alguns investimentos não se medem em reais. Após a cerimônia, o sheik e Aline se encontraram sozinhos na biblioteca, rodeados por manuscritos. Ele lhe mostrou um presente, um manuscrito original de Al-Mutanabi, o poeta que ambos amavam, avaliado em milhões, mas de valor incalculável para um erudito. Quando ela levantou os olhos, marejados de gratidão, o sheik fez algo que em sua posição era impensável. Ele lhe tomou a mão. Em silêncio, naquela biblioteca, eles encontraram um idioma comum que não precisava de tradução. O epílogo veio 5 anos depois. O Instituto de Diálogo Brasil-Árabe era o mais importante do tipo na América Latina. Aline havia publicado 3 livros aclamados. Mas a verdadeira notícia que correu o mundo foi o casamento entre a professora brasileira e o sheik saudita. Não foi um conto de fadas simples. Houve obstáculos culturais e familiares, mas o casamento foi construído sobre o sólido respeito mútuo e a paixão compartilhada pelo conhecimento. Gustavo Viana, o CEO, havia sido forçado a se demitir após um escândalo. A Viana Holding, agora gerida por diretores competentes, prosperava. A tradutora loira que quase destruiu tudo estudava árabe no centro, humildemente, começando do zero. A última imagem desta história foi uma foto que se tornou viral, tirada durante uma conferência. Mostrava Aline e Tariq sentados no chão da mesquita de Córdoba, rodeados de estudantes, discutindo um verso. Não pareciam um sheik e uma professora, mas 2 eruditos perdidos na beleza das palavras. Na parede, atrás deles, havia um cartaz em árabe e português. O conhecimento não conhece uniformes. Abaixo, alguém havia acrescentado: nem o amor. A mulher que limpava vidros se tornou uma ponte entre 2 mundos. O homem que comandava impérios reencontrou sua alma. E tudo começou com um erro de tradução em uma manhã nebulosa na Faria Lima, quando o invisível se tornou indispensável e as palavras, as corretas, no momento correto, salvaram mais do que um acordo. Salvaram 2 vidas.